Pessoal, esse é o exemplo 3, né? Embora que essa numeração desconsiderem, mas é o nosso exemplo 3. Vamos com calma aqui. Eu até tinha começado a fazer, porque eu tava gravando desse celular aqui, mas acabou não dando certo, porque ele dá uma desfocada na imagem. Mas retomando aqui com vocês, então nesse exemplo 3, ele coloca aqui um anel, né? E dentro desse anel, eu tenho dois vetores decompostos. Eu tenho uma força F1 e uma força F2. Eu falei com vocês se o sistema é tridimensional, então esses próprios vetores, eles são resultantes, certo? Só que eles não estão expressos em forma de uma resultante final, eles estão expressos em forma de vetores cartesianos. Então, para calcular quanto vale essas resultantes aqui, eu precisaria fazer o quê? A raiz quadrada de cada uma delas, certo? Observa pela ponta do vetor aqui, pela ponta da seta, quais são as linhas paralelas onde eles tocam. Então, eu tenho uma linha aqui, ó, que toca paralela ao meu eixo Z, e eu tenho uma linha paralela ao meu eixo Y, ou seja, esse vetor ele existe somente ao longo de Y e de Z. Diferentemente do vetor F2, em que a ponta da minha seta sai do vetor, toca paralela ao eixo Z, toca paralela a Y e também toca paralela a X, eu tenho que esse vetor tem componentes nos três eixos. Ele quer saber qual é a resultante final que atua sobre o anel e quais são esses ângulos diretores. Então, ele quer saber uma única força resultante para atuar nessa força aqui. É como se a gente pensasse, por exemplo, sobre uma laje plana, enfim, sobre uma componente que está sofrendo cargas, né? Está sendo descarregada. Eu tenho várias forças que estão que têm direções diferentes. Vamos pensar numa viga, por exemplo. Eu tenho aqui, ó, forças que estão num sentido e em outro. Porém, eu quero saber qual é a carga final que vai estar atuando em um ponto específico, certo? E qual é essa direção final? Então, eu até coloquei aqui com vocês, ó, quem é esse vetor F1 e quem é esse vetor F2. Porque esse somatório já está pronto, eu já conheço quem são essas componentes. Para eu saber a resultante final, eu vou trabalhar aquilo que é I com I, J com J e K com K. Então, se eu não tenho nada para trabalhar com meus 50, permanece 50I. 60J menos 100J, eu vou ter menos 40J. 80K mais 100K, eu vou ter mais 180K. Essa é a minha força resultante final. Para eu saber essa força resultante aqui, a gente vai fazer o quê? Vou elevar essas componentes a soma delas ao quadrado. Então, eu tenho 50 ao quadrado, mais menos 40 ao quadrado, mais 180 ao quadrado. Fazendo então aqui essa resultante, olha só, nós temos 50 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 180 ao quadrado. Se eu tiro isso da raiz, me dá vamos conferir aqui, 50 ao quadrado, mais 40 ao quadrado, mais 180 ao quadrado. Tiro da raiz, me dá uma resultante de 191. Então, eu tenho 191 newtons como resultante final para esse plano aqui que tem dois vetores. E ele quer saber também qual é esse ângulo diretor. Então, olha só, a minha resultante final do anel, ela vale 191, certo? E essas são as componentes ao longo de I, J e K. A minha resultante final em forma de versor unitário, ela ficaria assim, olha só. Eu tenho uma força resultante final que vale 50I positivo, menos 40J, mais 180K, isso tudo em Newton. E essa resultante calculada dá 191. Então, para calcular esses ângulos diretores é simples, né? O meu ângulo que faz com eixo X vai ser o arco cosseno de quem? Da componente sobre a resultante. Fizemos isso nos exemplos anteriores. E a resultante é de 191. Então, eu vou ter aqui, olha só, que o meu arco cosseno de 50, que divide 191, vai ser 74,8 graus.
Então, 74,8 graus. O ângulo que faz meu ângulo diretor com eixo Y vai ser o arco cosseno de quem? Da minha componente. A minha componente vale menos 40, dividido por 191. Esse ângulo vai ser, olha só, arco cosseno de menos 40, menos 40 que divide 191. Vamos fazer de novo aqui. Menos 40 que divide 191. Eu vou ter um ângulo de 102,1 grau aproximadamente. Aproximadamente 2,1 graus. Por fim, o ângulo que toca o eixo Z, ele vai ser o arco cosseno de quem? 180 que divide 191. Esse ângulo aqui, ele vai ser, olha só, o arco cosseno de 180 que divide 191. Dá um ângulo de 19,54 graus, né? 19,54 graus. Ou seja, então a gente calculou aqui pelos nossos somatórios dos vetores, que ele queria saber qual era a resultante total naquele anel. Então, a gente calculou por meio do somatório das raízes, que essa resultante vale 191. E, como a gente conhecia as componentes, a gente tinha condição de calcular os ângulos direcionais. Ou seja, pela visualização desses ângulos, a gente sabe que o eixo Z ele vai estar ao longo da horizontal, porque está mais próximo de 0 graus. O meu eixo X vai ser o vertical, porque está entre 0 e 90 graus. E o meu eixo Y já vai estar lá no nosso segundo quadrante, entre 90 e 180 graus, ok?